o Felipe está aqui perguntando, né? Para prospectar aquele cliente que não tem ainda consciência da importância da advocacia tributária, além de saber o regime de tributação, qual outra informação posso pedir para ele me enviar? Qual deslize as empresas geralmente cometem para chegarmos e ofertarmos uma atuação, uma solução? Felipe, vai depender de cada caso, tá bom? Que deslize ele comete? Vários. A gente tem que descobrir qual é esse deslize. Então, você identificou o regime de tributação. Vamos dizer que seja do lucro presumido, tá? Por quê? Porque ali você vai ter folha de pagamentos, você vai ter PIS e COFINS. Aí, o que você pega? Você, antes da reunião, você pega uma listinha de teses, que inclusive logo na primeira aula do treinamento vou passar essa listinha de teses para vocês, vai estar no material de vocês também, tá bom? Pega essa listinha que tem umas 25 teses lá. Aí vamos ver aqui quais teses cabem para lucro presumido. A não incidência de contribuição previdenciária sobre verbas indenizatórias, que às vezes a empresa recolhe, ou recolheu no passado. Por exemplo, salário e maternidade. Não incide contribuição previdenciária sobre salário e maternidade. Mas isso foi decidido recentemente. Então, às vezes a empresa não sabe, ou às vezes ela já não recolhe mais, mas não recuperou antes disso. Sobre auxílio acidente, sobre auxílio doença, mesma coisa, né? Tem uma outra que é uma tese, tá? Então a gente tem certas situações que é o deslize. O que é o deslize, né? Até entre aspas, né, Felipe? O deslize é quando a gente tem uma situação que o judiciário já reconheceu que aquele tributo é indevido. Ou que a própria Receita Federal já reconheceu que ela é indevido. Mas o contribuinte não foi atrás de buscar o passado por não ter conhecimento. Aí a gente pode falar que é um deslize, né? E que você vai poder oferecer para ele uma recuperação desses valores administrativos. Só que você só vai saber disso quando você tiver os documentos em mãos. Então, se vamos dizer que você faça uma reunião com um cliente, né? Até o caso lá da Iana, e ela falando assim: olha, é uma farmácia e é um do lucro presumido. Ela fala assim: bom, já que eu tenho teses sobre a folha de pagamento, você fala assim: olha, existem vários tributos que o judiciário já entendeu que é o recolhimento indevido, né? E outras situações que a própria Receita Federal já reconheceu que é um recolhimento indevido. E só que, como isso é um assunto novo, que é um tributarista, especialista, que tem conhecimento disso, é muito comum, não jogue a culpa no contador, tá? É muito comum acabar tendo recolhimento sobre essas verbas. Né? Então, nós podemos fazer aqui, firmar um contrato para que eu faça uma revisão, né? Para que eu possa fazer uma análise da sua folha de pagamento, para que eu possa fazer uma análise da sua escrita fiscal e fazer um levantamento para você de coisas que você tenha recolhido indevidamente. Então, e aí, certo? Você vai conquistando. Eu falo assim, mas o que, por exemplo? Bom, por exemplo, sobre a folha de salários. Você não vai dar o ouro, certo? Exatamente para aquela coisa. Ah, então eu vou fazer sozinho. Você não vai dar o ouro, mas você vai falar assim: olha, existem várias. Né, quando você faz o pagamento para o empregado, além do salário, você paga várias coisas outras. E muitas delas não deveriam sofrer essa tributação. Então, a gente pode fazer uma análise em relação a isso. Né? Também tem outras situações da tributação da receita, tal, que o STF irá, por exemplo, a tese do século, que o STF já reconheceu. Então, a gente pode fazer uma análise em relação a isso. Né? E aí você vai pedir para eles, conforme a tese que você for focar, por exemplo, folha de pagamentos. Você vai pedir o quê? A EFD contribuições dele, que é uma escrita fiscal dele, para poder verificar se ele pagou isso a mais ou não. Se é do Simples Nacional, o caso ali das autopeças ou de uma farmácia no Simples Nacional, né? É a questão do monofásico, certo? Você vai também falar assim: olha, tem aqui certos valores que já foram tributados e que você não deveria pagar tributo sobre eles. E muitas vezes acaba acontecendo esse pagamento indevido. Então, a gente pode fazer um levantamento sobre isso. E aí você vai pedir o quê?
o PGDAS dele. É como se fosse a declaração dele do Simples Nacional, tá? Então, antes de você pedir o documento, você vai falar assim: bom, é provável para ele, já considerando o regime de tributação dele, dá para ter tese de folha de pagamentos. Mas vamos analisar ainda se cabe para ele ou não? Aí, então você pede a folha de pagamento. Dá para ter tese de PIS e COFINS. Então vamos pedir o documento de PIS e COFINS? Nossa, ele tem uma matriz e ele manda mercadorias para filial. Será que ele paga ICMS quando ele remete a mercadoria para filial dele? Porque não tinha que pagar, não. Então você pede o documento em relação a isso, tá? Então você vai fazer o quê? Além do regime de tributação, você vai identificar que atividades ele desenvolve, né? Então, se ele é um comerciante, se ele tem empregados, né? Você pode perguntar para ele, ou você pode fazer pesquisas que às vezes na internet a gente consegue achar essas coisas. E aí você vai pedir o documento que mostra aquela folha de salários, ou documento que mostra o faturamento dele, o recolhimento que ele faz sobre o faturamento, né? Ou a prestação de serviços, ou a venda de mercadorias, né? Então, assim, o deslize pode acontecer em vários tributos.